Só Deus que expõe o pecado. Só Deus que revela o pecado. Sabe qual é a razão do povo de Deus estar insensível quanto ao pecado? É porque está ausente de Deus. É porque não nutre mais um tributo diário a Deus. É porque saiu do lugar secreto de oração e de comunhão. É só Deus que revela o pecado. Deus que nos mostra o pecado. Deus que brilha sobre nós a luz, de forma que revela nossas misérias, nossas iniquidades. Você quer ver um exemplo claro disso? Isaías 6. Vai para Isaías 6 comigo. Isaías 6, pega Salmos no meio da Bíblia e depois Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi, quem Isaías viu? Eu vi o Senhor, ok? Sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu da fumaça. Então disse eu, olha a reação de Isaías quando viu a Deus: ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Olhe para cá. Qual foi a reação de Isaías? Teve convicção do pecado. Ai de mim! Isaías sentiu terror. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou iníquo. Eu sou sujo. Convicção, viu o próprio pecado. Por quê? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A comunhão com Deus, a relação com Deus, nos faz sensíveis quanto ao nosso pecado. Sabe por que você está tão frio? Sabe por que você não se arrepende e nem se acha digno de arrependimento? Porque a sua relação com Deus está comprometida. É só Deus que pode mostrar o seu pecado. É a presença de Deus. A santidade de Deus raiou, brilhou sobre Isaías de tal forma que ele se sentiu nu. Meu Deus, que imundo que eu sou. E uma pessoa, quando tem convicção do pecado, se arrepende dele. Se arrependendo, a barreira de separação sai, aquilo que me separa de Deus. Então eu sou ouvido. Então eu transpasso o obstáculo. Então eu sou respondido. Eu sou a luz do mundo. Quem? Deus. E qual é a função da luz? João 5. A luz veio para expor as trevas. Trevas aqui é pecado, revelar a iniquidade. Quem revela a iniquidade? Deus, o Senhor. Qual é a prova física disso? Isaías tranquilo, lá no reino, andando para lá, acolá, nem se dando conta dos pecados. De repente ele tem uma visão da glória de Deus. Ai de mim, irmãos, vocês estão negligenciando a comunhão com Deus, a vida de oração, o estudo das Escrituras, de forma que Deus pode tornar vocês sensíveis aos pecados. É por essa razão que a gente vê jovens tão duros, tão frios, tão indiferentes com as coisas santas, com seus pecados, tão soberbos, tão nariz empinados. Não vem necessidade de arrependimento. Mas claro que não vem necessidade de arrependimento. Não vem a urgência do pecado. Mas claro que não vem a urgência do pecado. Não vem o pecado em si próprios. E é claro que não vem o pecado em si próprios. Não andam com Deus. E vou te dizer por que não andam com Deus. Não precisa abrir não, eu abro rapidinho. Para bom entendedor, meia palavra basta. Eu leio, você ouve e interpreta. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo.
Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de que as suas obras a fim de que não serem reveladas as suas obras. Não. Talvez eles resistem à comunhão com Deus, porque ela vai revelar seus pecados. Aí ficam entre a vergonha de terem os pecados revelados e terem os pecados revelados para o arrependimento, tirando a barreira deles e de Deus. Isso aqui falou comigo. Eu não estou numa categoria especial. Eu cometo infrações contra Deus diariamente. E se eu não tenho uma vida plena com Deus, no final da noite eu não tenho do que me arrepender. Acordei cedo, fiz um devocional, fiz compra no supermercado, aconselhei pessoas, preguei um sermão. Não vi nada demais. Mas à luz da palavra, da comunhão com o Senhor, Ele me reprovou na minha displicência. Ele mostrou a cobiça do meu coração. Ele mostrou meu coração julgando. Ele viu que a minha mente estava cheia de iniquidade. Então eu caí prostrado à luz da santidade dele, clamando por arrependimento. Agora imagina um dia, 2, um mês, um ano, sem comunhão com Deus e sem me dar conta dos meus pecados. Torno-me insensível, duro, frio. Lucas 5:8. Não precisa abrir não, só olha aqui. Você não tem dois processamentos mentais, você não consegue ouvir e ler ao mesmo tempo. Ouve. Lucas 5:8. Você sabe que Jesus, quando veio, se encarnou, era Deus. E muitas vezes Ele manifestava a sua glória. No capítulo 5, Ele vai chamar Pedro. De a partir de hoje, te farei um pescador de almas. Jesus manifesta a glória na colheita, na pesca maravilhosa. Estão lá, todo mundo pescando. Jesus, vamos entrar aí no barco, vamos pescar de novo. Oh Senhor, pescamos a tarde toda e nada colhemos. Mas tudo bem, sobre tua palavra lançaremos as redes. E a Bíblia diz que os peixes encheram de maneira que quase o navio foi a pique. Deus manifestou a sua glória na pessoa de Jesus, na pesca. Pedro, quando viu a manifestação da glória de Deus em Cristo, qual foi a reação de Pedro? Afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Convicção do pecado. Pedro viu suas misérias, viu o seu pecado, mas como? À luz da presença de Deus, à luz da glória de Deus, à luz da comunhão com Deus. De fato, de modo que se Pedro estivesse distante de Cristo, não veria os seus pecados. Não teria convicção dos pecados. Se você está falhando em confessar seus pecados, em arrepender deles, em reconhecê-los, é porque você está falhando na comunhão com aquele que pode revelá-los, expor eles, o Senhor. Escute essa frase. À medida que eu não ando com Deus, eu não posso identificar meus pecados. Eu não tenho capacidade para isso. Eu vou dizer como se anda com Deus em 4 aspectos. Eu vou dividir em 4 maneiras de andar com Deus que podem revelar nossos pecados. E 4 maneiras que podem ser a causa da sua frieza, de você não ver. Eu vejo gente sentar aqui no culto, mas com a cara carrancuda. Quando você entra num lugar desse, é solene, é santo. O aspecto que deve nos dominar é o quebrantamento. Sabe o que essa palavra
hebraica no original, Isaías, quando falou estou perdido. Quando ele viu a glória de Deus e fala, ai de mim que estou perdido, o original fala, estou desintegrado, desconjuntado. É igual colocar um cara na roda do desmembramento, instrumento de tortura da Inquisição. Eu estou desintegrado, porque eu pisei em terra santa. Deus é igual Manoá, falou para a mulher dele, mulher, vamos morrer, porque vimos a Deus. Manoá, pai de Sansão, mulher, nós vamos morrer, porque vimos a Deus. As pessoas chegam aqui numa displicência. Meu Deus, vai para um cinema, meu irmão, vai para um teatro, vai para uma festa de debutante. Aqui não, entra desconjuntado, semblante quebrantado, coração acelerado. Estamos diante da divindade. Pelo menos 4 áreas. À medida que eu não ando com Deus, não posso identificar meu pecado. 4 maneiras de não andar com Deus. Primeiro, quando eu me afasto da palavra. Quando eu me afasto da palavra. Querido, se você não tem o hábito de meditar na palavra, você não pode. Você não pode reconhecer os pecados. Porque Deus, quando se fala de Deus, não se fala exclusivamente da pessoa dele. A palavra de Deus é uma representação de Deus. O Espírito de Deus, uma representação de Deus. A igreja de Deus, uma representação de Deus. Quando não se tem comunhão com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, com o culto de Deus e com os santos de Deus, eu não posso identificar meus pecados. Só recapitulando para você entender. Eu estou dizendo que muitos cristãos seguem frustrados por não alcançar suas metas, transpor suas barreiras, não receber respostas de oração, nem ter sucesso no seu progresso espiritual. E eles indagam, por quê? Qual é a causa? E julgam que são inúmeras, como Israel. Por que jejuamos nós e tu não atende? Por que afligimos a nossa alma e tu não responde? Aí vem Deus com a resposta bombástica. Primeiro, a culpa não é minha. Nunca atribua a culpa a Deus. Seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 4. Não é o Senhor. Então de quem é a culpa? É de vocês. Por quê? Por causa dos vossos pecados. Nossos pecados. Sim. E por que nós não estamos identificando eles? Porque vocês não estão sensíveis a eles. E por que vocês não estão sensíveis? Isaías 1, que o texto deve ser interpretado à luz do contexto. O livro inteiro fala, o boi conhece o seu possuidor. O caminho, o jumento, o caminho da manjedoura. Mas Israel não me conhece. Se apartou de mim. É isso, essa é a causa. Agora, como eu me aparto de Deus? De 4 maneiras. Primeiro, quando eu afasto da palavra de Deus. Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Escute, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. É a palavra de Deus que revela o meu pecado. É a palavra de Deus que me faz sensível ao pecado. E uma vez que você afasta da palavra, você não lê as Escrituras, não tem vida prática nas Escrituras, você se torna insensível ao pecado. Tem irmãos que pegam na Bíblia só quando vêm ao culto. Irmãos que nunca leram o Novo Testamento inteiro sequer. Nunca leram a Bíblia inteira sequer. Estão no mundo das ilusões. A lei e o testemunho. Se vocês não falar segundo essa palavra, jamais verão alva. Quando eu deixo a comunhão com a Escritura, eu me torno insensível ao meu pecado. A Escritura, ela é como espelho. A lei é como espelho. Paulo é enfático. Que diremos, pois a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás.
É a palavra. Então, meu irmão, por que vocês estão mortos nos pecados? Porque não são sensíveis aos pecados. E por que não são sensíveis? Por falta de comunhão com Deus em sua palavra. Você quer saber como é que você está? Como estão seus pecados? Vai para as Escrituras. Vai para Provérbios. Vai para Eclesiastes. Vai para João, Mateus, Marcos, Lucas. Vai para Romanos, vai para Colossenses, Efésios. Então, as Escrituras revelarão seus pecados, mostrarão que você não é tudo que pensa, revelará a sua iniquidade e te tornará sensível ao pecado. À medida que eu não ando com Deus, não posso identificar o pecado. 4 maneiras de não andar com Deus. Primeiro, me afastando da palavra. Segundo, me afastando da oração. João 16:8. Ele, quando vier, ele quem? O Espírito Santo. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como eu tenho comunhão com o Espírito Santo? Através de oração. Eu não conheço um homem, eu não conheço um ser humano no universo que já sentiu convicção do pecado sem orar. É a oração, é na presença de Deus contínua, é no exercício pleno da oração, que o Espírito Santo vem numa medida, e Ele revela os meus pecados, Ele me torna sensível aos meus pecados. Como alguém que não nutre uma vida de oração, como alguém que não tem uma vida de oração diária, vai conseguir ser sensível aos seus pecados? Jamais. Jamais, impossível. Por isso você vai continuar duro, frio, vai continuar arrogante, soberbo. O Espírito Santo, na oração. Deus quem revela nossos pecados. Deus é luz. Qual a função da luz? Expor as trevas. A luz se manifesta onde? Na leitura das Escrituras. Segundo, a luz se manifesta onde? Na oração. Você já teve um dia que você está meio arrogante, prepotente, irado, carnal, sensual, sabe? Você está naquele dia, né? Truculento. Então Deus te chama para orar, então você vai orar. E quando você ora, você começa a chorar e dizer: que monstro que eu sou. Meu Deus, olha o que eu fiz ontem, olha o que eu falei para o meu marido, olha o que eu fiz com aquela pessoa. E você vai sentir convicção. Por quê? Porque comunhão, o Espírito de Deus, através da oração, está revelando o seu pecado. Então você se torna sensível ao pecado. E agora quem não ora? Quem ora só no culto? Não ora no culto, abaixa a cabeça e fica ali, né? Esperando o pastor chato, que é hora aquelas orações extensas acabar. Né? Como é que alguém assim vai sequer entender o que eu estou pregando? It's impossible. Impossível. Impossível. E Deus está dizendo isso. Eu estou mostrando para você qual é a causa de você estar nesse estado. Estou mostrando para você por que você está nesse estado. Terceiro, à medida que eu não ando com Deus, não posso identificar meu pecado. Eu não ando com Deus quando eu me afasto da palavra, quando eu me afasto da oração. Terceiro, quando eu me afasto do culto. Do culto. Eclesiastes capítulo 5 e Salmo 73. Não te apresse com teu pé em pisar na casa do Senhor. Te achegue mais para falar do que para ouvir. Porque Deus está no céu e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. O salmista está dizendo: quando ele entrasse no templo, quando você entrar no templo, total reverência, a presença de Deus
Deus se faz presente ali. Salmo 73 diz: meus pés quase que se desviaram, eu quase escorreguei. Lá no 11, mas quando eu entrei no santuário, eu entendi o fim deles. Por que eu não consigo ser?